Terminados, então, os dois seios, agora a gente vai fazer a parte de baixo, vai começar a trabalhar a parte de baixo, tá? Vai ser inteiro nas costas, e lá no final, no acabamento, aqui, em toda essa volta aqui do meio, vai ter elástico roliço pra que fique bem seguro o cropped, né? Pra que ele não fique todo solto. Então, a gente vai pegar aqui qualquer um deles, qualquer um dos seios. Vou aproveitar que tem essa linha aqui, a gente vai fazer primeiro a parte das costas, tá? Vou passar aqui no primeiro pontinho a minha linha. Vou fazer 2 nozinhos. E aí, essa parte vocês têm que medir no corpo, tá? A gente vai fazer várias correntinhas. Eu tenho 72 centímetros de costas, né? Circunferência. Vou fazer aqui umas 60, 70 correntinhas. Aí, vou fazer as correntinhas e vou prender com um ponto baixíssimo aqui no primeiro pontinho do outro seio, para que eu possa colocar no corpo. Daí, eu vou colocar aqui, vai estar as correntinhas das costas, e eu vou colocar no corpo e vou ver certinho se é o suficiente, né? Cada seio tem que estar bem em cima de cada seio nosso certinho. Tá? Eu vou fazer isso no meu, e eu já volto para dizer quantas correntinhas eu fiz. Até eu vou tirar o ponto baixíssimo para prender com vocês, para vocês verem. Eu fiz aqui no meu 80 correntinhas, tá? Que foi o suficiente para dar a voltinha nas costas e cada seio ficar certinho no seu lugar. Tem que lembrar só que essa minha linha aqui é mais fina, tá? Então, feitas as correntinhas, vou vir aqui no próximo seio, vou pegar aqui no primeiro pontinho e posso fazer um ponto baixo, tá? Fiz um ponto baixíssimo, que era só para testar, mas daí eu desmanchei e agora eu vou fazer um ponto baixo. E aí, eu vou seguir fazendo um pontinho baixo sobre cada correntinha que tiver aqui, ó. Só observar bem, ó, em cada correntinha eu vou fazer um ponto baixo, tá? Vou fazer assim, até chegar aqui no finalzinho, ó. Tá? No último pontinho baixo que a gente tem que fazer. Daí, eu volto pra gente fazer ali a parte do meio e depois fechar aqui unindo com outro seio. Fiz aqui os pontinhos baixos até chegar no final do seio. Aqui no meu deu 41, que era o que eu tinha iniciado lá, né? Porque depois teve as correntinhas que a gente pulou. Aí, vou fazer aqui no meio 2 correntinhas, 1 e 2. Vou pegar aqui o outro seio, né? Cuidando pra ele estar certinho. Vou pegar aqui o outro e também, ó, no primeiro pontinho, deixa eu achar aqui. No primeiro pontinho, eu vou fazer um pontinho baixo e vou seguir novamente fazendo os pontinhos baixos, né? Se no meu desse lado aqui deu 41, desse lado aqui também tem que dar 41. Então, vou fazer os pontinhos baixos certinho, um para cada correntinha. E chegando aqui, ó, no último, daí eu vou fazer um ponto baixíssimo, tá? Que é pra ficar certinho, igualado. Que se fizer um ponto baixo, ele vai ficar um pouquinho mais alto e as correntinhas ficam mais baixas, tá? Ó. Daí, vocês podem provar de novo, tá? Vai ser colocado por cima, no caso, né? Depois eu tenho acabamentos com elástico aqui. Embaixo, nesse caso, não vai ter, porque eu vou fazer ponto... não vou fazer igual da foto, eu quero que o meu seja um pouquinho mais maior, e aí eu quero fazer ponto tombadinho aqui embaixo também. Quem quiser fazer que nem lá na foto, pode fazer, que é com quadradinhos com pontos altos duplo, tá? Quadradinho pulando sempre uma correntinha com um ponto alto duplo. Mas eu quero fazer com esse mesmo ponto tombadinho, que eu acho que vai ficar mais legal. Então, chegando aqui no fim, eu volto pra gente iniciar os pontos tombadinhos, quem quiser também fazer igual eu vou fazer. Terminada, então, a união, provou, viu que tá certinho no corpo, daí agora a gente vai começar, então, a trabalhar essa parte aqui de baixo. Tá? Como eu falei, cada um vai fazer o ponto que quiser, eu quero fazer ponto tombadinho, que eu tô fazendo essa blusa pra mim, então, vou fazer ponto tombadinho. Vou iniciar aqui onde eu fiz o ponto baixíssimo, ó, vou iniciar com 3 correntinhas. 1, 2 e 3, tá? No mesmo ponto, vou fazer mais 3 pontos altos pra ficar com 4. 3 e 4. Essa linha é fina, gente, mas ela é muito gostosinha de trabalhar, achei bem boa mesmo, primeira vez que eu tô usando. Aí, aqui, vamos pular, então, 3 pontos, 1, 2, 3, e no quarto, a gente fecha com um ponto baixo. Novamente, 3 correntinhas,
No mesmo ponto, faço mais 3 pontos altos, 1, 2 e 3. Aí, vamos pular 3 pontos e no quarto a gente fecha com um pontinho baixo, tá? Vamos seguir assim por toda a volta, chegando aqui no finalzinho eu volto pra gente terminar juntos, e aí eu mostrar como faz pra iniciar as outras carreiras. Aqui eu fechei, deixa eu só desmanchar aqui esse último ponto que eu fiz, pra mostrar aqui pra vocês. Então, eu fiz o ponto tombadinho, né? Por toda a volta, ó, tá? E chegando aqui no último, eu tinha, ó, 3 pontinhos sobrando, e aí venho bem aqui onde eu comecei e fecho com ponto baixíssimo. Se por acaso de vocês não fechar certinho, podem pular menos, se precisar, podem pular mais, se precisar, para que feche certinho os pontos, tá? Aí, a partir, sempre quando a gente for começar a próxima carreira, ó, deixa eu ver... Ah, a gente vai ter que fazer ao contrário, minha gente, porque não dá pra seguir sempre fazendo o mesmo. Ah, olha, eu não tinha pensado nisso. Então, agora, ó, como a gente tá trabalhando circular, a gente tem que trabalhar o contrário agora. Então, vamos virar, como se a gente fosse trabalhar o contrário da peça, ó. Aqui eu continuaria trabalhando normal, tá? E eu só tô virando a peça pra trabalhar o contrário. Porque tem que, o ponto tombadinho tem que encaixar aqui, ó, tá? Só virei, como se eu fosse trabalhar a parte de dentro dele. Vou caminhar aqui, ó. No primeiro ponto, um ponto baixíssimo, no segundo também, no terceiro também, e no quarto aqui também, tá? Subo 3 correntinhas, e aqui soltinho nesse ponto, faço os outros 3 pontos altos, igual que a gente já estava fazendo, tá? 3 e 4. Venho no último ponto aqui, ó, e fecho com um ponto baixo, novamente, 3 correntinhas, aqui, ó, no ponto, faço mais 3 pontos altos, 1, 2 e 3, venho aqui na primeira correntinha do último ponto alto e fecho com um ponto baixo. Então, isso aqui a gente vai trabalhar sempre, ó, uma carreira por dentro e a outra carreira por fora. Eu vou terminar, ó, daí fica certinho o ponto tombadinho, que é o que a gente precisa. Eu nem tinha me ligado disso, tá? Mas não tem problema, não vai influenciar em nada. Eu vou fazer toda essa carreira aqui trabalhando por dentro, tá? E quando eu chegar aqui no finalzinho, pra terminar ela, eu volto pra mostrar mais uma vez pra vocês como começar a carreira pra não ter perigo de vocês se confundirem, tá? Então, basicamente, a gente trabalhou uma carreira por fora e a outra a gente só virou pra trabalhar por dentro, pra encaixar, assim, o ponto tombadinho, porque a gente tá trabalhando ele circular, tá? Senão não daria certo. Vou fazer aqui o meu, terminando eu volto. Fiz aqui, ó, os últimos 4 pontos, né, do último ponto tombadinho, e aqui foi onde a gente subiu pra gente iniciar a carreira. Então, aqui, ó, no último pontinho alto, eu vou fechar com um ponto baixo, finalizando essa carreira. Na verdade, a gente pode, quando a gente finaliza, a gente pode fechar com o ponto baixíssimo, que eu acho que fica melhor o acabamento. Tá? Então, terminou. Então, essa carreira foi por dentro. A próxima, eu vou virar e vou trabalhar por fora, tá? É uma pra fora e uma por dentro, uma por fora e uma por dentro. Essa aqui é a parte de fora, né? A parte certa do cropped, vamos dizer assim. A parte de dentro é o contrário, né? Que é onde vai ficar os nozinhos e tudo mais. Ó, que dele fica certinho. E aqui a gente vai iniciar da mesma maneira, vamos subir até aqui, ó. Então, no próximo ponto eu faço um ponto baixíssimo, no próximo também, no próximo também e no próximo também. Faço 3 correntinhas, mais 3 pontos altos, é o mesmo esquema, a gente só tá agora trabalhando pela parte de fora do cropped, tá? Ó, 3 e 4. Venho na primeira correntinha do último ponto alto, fecho com ponto baixo e faço tudo de novo, tá? A última vai estar aqui, ó, daí a gente fecha bem aqui, sempre nesse último ponto baixíssimo que a gente fez pra iniciar. Aí, a outra é por dentro, né? Vira por dentro, a outra por fora, a outra por dentro.
Eu não sei quantas eu vou fazer aqui no meu, ainda eu vou ver. Eu não quero que fique muito curtinho, eu quero que fique com um cropped, mas um cropped mais, sabe, com... não tanto assim, talvez, uns 3 dedos, 4 dedos, talvez, esteja bom, tá? Tem que ter o número ímpar, tá? Porque sempre que for a carreira ímpar, ela vai estar virada pra parte da frente, que é depois onde a gente vai fazer o acabamento. Depois que a gente terminar, a gente vai fazer correntinhos pra nivelar, né, pra ficar certinho. E aí, vou fazer aquele ponto de ondinha. Mas primeiro eu vou crescer aqui, lembrando que a última carreira vai ser número ímpar, e aí eu volto. Terminei as minhas carreiras com o ponto tombadinho, fiz um número ímpar e fiz 9 carreiras, tá? Agora, a gente vai fazer uma carreira de correntinhas, pra poder igualar aqui, porque ele tá todo cheio de pontas. Então, aqui, ó, aqui a gente tem aqueles 3 pontinhos altos aqui, ó, no primeiro... Eu vou fazer um ponto baixíssimo, no segundo também, e no terceiro eu faço um ponto baixo, tá? Só pra subir. Vou fazer agora sempre 3 correntinhas, e aqui, ou no primeiro ponto, aqui, ó, no primeiro ponto alto, daquela que a gente subiu as 3 correntinhas, ó, nesse primeiro ponto alto, eu fecho com um ponto baixo. 3 correntinhas, venho aqui na outra ponta, no primeiro ponto alto, e fecho com um ponto baixo. E assim eu vou seguindo, sempre fazendo 3 correntinhas, venho aqui no primeiro ponto e fecho com um ponto baixo, ó. Daí ele vai ficando assim, vai se igualando, que é o que a gente precisa, tá? Vamos fazer isso por toda a volta, aqui a gente vai ter feito as últimas 3 correntinhas, aí é só fechar com um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto baixo que a gente fez. Finalizado aqui com um ponto baixíssimo, ó, ele ficou retinho, que a gente precisava deixar retinho para poder fazer a barrinha. Que eu vou usar aquele ponto de ondinha, sabe? A gente vai pular aqui, ó, 2 pontos, e no terceiro a gente vai fazer 5 pontos altos dentro do mesmo espaço. Eu fiz aqui 2, 3, 4 e o quinto. Feito os 5 pontos altos, a gente pula 2 e no terceiro fecha com um ponto baixo. E aí, vai repetindo, pula 2, no terceiro faz 5 pontos altos dentro do mesmo espaço. E depois pula 2 de novo e no terceiro fecha com um ponto baixo, tá? Aí, ele vai formando essas ondinhas aqui, que é um acabamento que a gente pode dar, tá? Se quiser fazer um outro ponto, colocar ponto baixo, ponto picô, ponto que vocês quiserem, vocês podem colocar, tá? Aqui no meu, eu vou ter feito os últimos 5 pontos altos, aí vou fechar com um ponto baixíssimo, bem aqui onde eu comecei. Eu vou fazer daí uma das tirinhas, uma das alças, tá? Pra eu ver certinho quantas carreiras vai, e aí eu volto pra gente tá fazendo a outra juntos, ó. E aí, ficou todo aqui de ponto tombadinho, aqui também vai ser ponto tombadinho, e aí pode ser usado só assim, sem a manga, mas daí eu vou fazer a manga também, tá? Daí vocês têm as duas opções aí pra tá usando. Terminado aqui esta parte, eu fiz aqui uma das alças já. Como a minha linha é mais fina, eu fiz aqui 38 carreiras, mas daí eu medi, tá? Deu 29 centímetros, então se vocês usarem uma linha mais grossa, vai ter menos carreiras, tá? Mas aí, cheguem aos 29 centímetros, que é um tamanho, assim, meio que ideal pra qualquer tamanho. Aqui eu prendi atrás, tá? Com ponto baixíssimo. E agora, a gente vai fazer o outro juntos aqui. Aqui onde tem a linha, um lado a gente vai fazer pela frente, o outro eu só fiz por trás, porque a minha linha aqui, essa partezinha aqui, tava pra cá. Aí, eu só fiz um nozinho, depois comecei a trabalhar o contrário e depois a frente, tá? Então, aqui eu vou colocar a minha linha, bem onde tem aquela ali, que é um pontinho. Deixa eu achar a minha ponta, que eu perdi aqui, achei aqui. Na verdade, acho que achei, né? Agora achei. Vou passar aqui a minha linha. Vai ser todo de ponto tombadinho, 2 pontinhos tombadinhos por cada carreira. Fiz aqui 2 nozinhos, vou subir 3 correntinhas. E nesse mesmo ponto, vou fazer mais 3 pontos altos pra ficar com 4. 2, 3 e 4. Tá? Vem aqui, ó, no último pontinho, né? Ali na primeira correntinha, fecho com ponto baixo, subo 3 correntinhas. E aqui nesse pontinho aqui, né? Igual que a gente já tava fazendo antes.
faço mais 3 pontos altos. 2 e 3, para ficar com 4. Venho aqui no último ponto alto, na primeira correntinha, e fecho com ponto baixo, ó. Terminou, virei a carreira e faço de novo. É sempre assim. Subo 3 correntinhas. No mesmo ponto, faço mais 3 pontos altos para ficar com 4, exatamente como a gente fez ali. Venho na primeira correntinha desse último ponto, fecho com ponto baixo, subo 3 correntinhas, faço mais 3 pontos altos, 2 e 3. Venho aqui na primeira correntinha do último ponto alto e fecho com ponto baixo. E aí, começa tudo de novo, só vai virando a carreira, tá? Sempre essa repetição. Aqui, no meu caso, como eu falei, eu vou fazer 38 carreiras, tá? Quando eu fizer essas 38 carreiras, eu volto pra gente igualar e deixar retinho, né? Que aqui ele não tá retinho, ó, ele fica torto. Então, eu volto pra gente igualar, pra ficar retinho, e pra daí fazer a união aqui com as costas. Daí, a outra parte, a outra alça, vocês podem fazer sozinhos, porque vai ser a mesma coisa. Terminei aqui as 38 carreiras que eu precisava, e agora eu preciso deixar retinho. Então, aqui eu vou subir 3 correntinhas. Vou fazer aqui mais os 3 pontos altos no mesmo ponto. 2, 3 e 4. Na primeira correntinha do último ponto alto, eu fecho com ponto baixo. E aqui agora, ó, vou vir aqui onde tem o pontinho baixo, que tem um pontinho baixo, ó. Sobre ele, eu vou fazer 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. Aí, pego aqui, ó, no último pontinho do último ponto alto e fecho com ponto baixo. E assim, daí vai ficar retinho, ó. E agora, a gente tem que costurar a peça. Aqui tá o meu lado contrário, né? Que é pra onde fica os nozinhos. Então, aqui, deixa eu só ajeitar bonitinho. Aqui está a manga não, né? A alça, ó. Aí, ela tem que vir aqui. Então, primeiro ajeitei. Já sei que eu vou costurar ela assim, ó, tá? Que o meu nozinho tem que ficar pra cá, pro lado contrário. Então, eu só virei. Deixei ela retinha aqui e só virei assim pra poder fazer a costura, que a hora que eu desvirar, vai tá certinho aqui a costura pra dentro. Aqui no meu caso, ó, aqui a gente vai ter 10 pontinhos pra fazer ponto baixíssimo, né? Nós temos 10 aqui. Aí, eu falei que eu ia pular, então, no meu caso, 20, né? Tenho 10 aqui, vou pular 20 e vou pular aqui 30 pontos pra começar. Então, tenho aqui 2, 4, 6... 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. E agora, mais 10, que é onde eu vou costurar. 2, 4, 6, 8, 10. Aqui no 10º ponto, já posso fazer aqui o ponto baixíssimo inicial. Aí, vocês vão ver, sabe? Eu pulei 20 pontos, daí eu provei, eu costurei, ó. Só pegar um ladinho aqui, ó, um ponto com um ponto do outro lado. E fazer o ponto baixíssimo, tá? A gente vai fazer isso 10 vezes. E aí, eu provei pra ver se ficava bom essa alça, e no meu aqui ficou bom, ó. Ele fica 1 palmo, mais ou menos. É, bem isso, ó. Mais ou menos 1 palmo de distância do seio, pra onde eu fiz a costura, tá? Então, vai fazer a costurinha aqui com ponto baixíssimo. Deixa eu fazer aqui só mais um. Ó, depois fez o último, daí corta a linha e passa pela laçada, ó. E a hora que desvirar, vai tá certinho. Igual esse aqui. Aí, vocês vão fazer o outro da mesma maneira, ó. E entre aqui, ó, o meu ficou 1 palmo, quase 2 palmos, ó. De distância aqui. O meu cropped eu tive que desmanchar, gente, sabia? Porque eu esqueci de provar. Lembra que eu falei no vídeo que era pra provar? Depois de fazer aquela carreirinha de correntinhas, antes de fazer o ponto tombadinho, eu não provei, aí não passou no ombro essa coisa. E eu já tinha feito quase toda essa parte que eu tive que desmanchar tudo, tá? Então, eu faço umas 2 alças, aí eu volto, eu vou fazer aqui um dos braços, né? Primeira vez que eu tô fazendo, então tem que fazer sozinha.
pra ver como fazer. E aí, eu volto pra tá fazendo o outro com vocês, tá? Fazer os 2 braços e depois aqui o acabamento dessa parte do meio.